Aí eu falei o seguinte, bom, vamos analisar a situação. Tem alguma coisa que a gente pode fazer diferente aqui? Aí o engenheiro simplesmente olhou para mim e falou assim, Thiago, volto a dizer para você, a única situação que a gente tem é a gente abrir uma rua lá em cima. E aí a gente vai ter que contratar uma máquina para abrir a rua para passar o caminhão. E isso a gente não vai conseguir no menos de 2 dias. Né? E aí ele expôs a situação para um superior dele, né, que também deixou o que vocês analisarem, o que vocês fecharem, para mim eu concordo. É lógico. Né? Tem ali engenheiro de segurança, 2 técnicos de segurança. Bom, enfim, para resumir, a gente acabou, ele ligou na empresa, tudo, veio os dois, a princípio veio um, tá? Amarrou certinho, lá fez o que tinha que se fazer, aí é uma gambiarra, né? Acaba sendo uma gambiarra, né? Um processo alternativo. Acabou arrastando 2 metros a carreta e acabou sendo que, resumindo, acabou fazendo a curva e entrando. Se eu falo isso não contando os detalhes, Jim, se eu falo isso não contando os detalhes, acaba sendo só uma situação, não, mas de boa, foi lá, amarrou, arrastou, isso acontece, é natural. Mas os detalhes é o que o pessoal tem que ficar atento. É na questão de você colocar o seu ponto de vista, dividir a responsabilidade que você tem em cima daquilo, porque quando eu liguei para minha gerente, que era casada, que era dona da empresa, casada com o dono da empresa, expus a situação para ela, falei o que estava acontecendo, tá? E ela simplesmente falou, não, nós precisamos descer esse secador. E o que você fizer, eu confio no seu trabalho. Eu falei, então, ok. Então, eu tive o aval, né, da empresa para fazer de uma forma mais segura possível. A gente ficou, acho que uns 10 metros longe de todo mundo. Que nisso desceu o cara que fez a contratação do transportes, desceu o engenheiro de fluentes, desceu o supervisor, não sei o que lá. Resumindo, tinha umas 10 pessoas. Umas 10 pessoas acompanhando um processo desse. Então, assim, foi uma situação que marcou muito, que o próprio engenheiro não imaginava que não ia dar, né? Quando eu cheguei lá, eu vi isso, chamei ele, e depois o motorista, a primeira coisa que ele fez quando ele encostou o caminhão, falou, não vai virar. Né? Então, o que apareceu aqui? Então, Jimmy, eu acho que o que sai desse exemplo, o que sai para o pessoal aí ficar atento? Que muitas das vezes a gente vê o técnico de segurança e fala, não, isso aqui não dá para fazer e ponto, acabou. Mas não é assim. Tem negócios envolvidos. Tem tempo, hora, homem envolvido. O nosso papel não é barrar o processo, é achar uma solução para aquilo, em conjunto com quem assina o cheque, quem manda, Não, quem está lá no isso processo. porque o que acontece? Geralmente, às vezes, muitos técnicos, né, que estão saindo da escola, eles acreditam que tem que receber toda uma informação para poder se dar bem no campo de trabalho, né? Só que Uhum, como você colocou aqui, né? Por exemplo, o pessoal que tem uma formação de engenharia, às vezes nem tem a solução para o problema, né? E exato, às vezes exato. o que acontece, às vezes a pessoa tem uma linha de raciocínio rápida, tem uma visão muito boa da situação, e isso acaba colaborando para que realmente tudo possa acontecer da melhor forma possível, né? Agora, Então, Jimmy, pode continuar. não, não. E aí, às vezes, tem alguns técnicos que realmente, às vezes, acreditam, né, que precisa conhecer essa determinada situação para poder apresentar uma solução. E como no seu caso, não, né? Você teve que pegar a situação, veio, se apresentou, teve Uhum, que resolver, porque não tinha jeito, porque também a condição física do local não permitia fazer aquela execução. Então, aí, como você colocou, vai para uma solução alternativa. E às vezes isso acontece mesmo. Às vezes, por exemplo, acontece. porque você, por exemplo, vamos colocar assim, vamos ter um procedimento para poder descarregar uma escavadeira hidráulica. Então, o operador sabe tudo, como tem que encostar a carreta, como tem que descer. Mas isso é em certas condições. E agora, quando tem, por exemplo, um piso irregular, aí o cara vai pegar, vai descer, nossa, mas pode tombar, pode tombar. Não, eu tenho Uhum, habilidade e tal. Então, aí começa aqueles questionamentos, e aí que entra aquela questão da habilidade no manuseio da máquina, por quê? Não é o cara ser um cara, um as, né, na questão de fazer essa pilotagem, vamos dizer assim, essa operação. Mas o cara tem que fazer uma coisa consciente, ele sabe que está correndo risco.
mas ele sabe que o risco existe, mas se acontecer, o que fazer para não acontecer? Exato. É o que eu sempre falo, né, Jimmy? Você falou tudo. Às vezes a gente sai para o mercado de trabalho. Eu tenho um grupo de segurança do trabalho de poucas pessoas, 17 pessoas. E tem um rapaz lá, que ele se formou em técnico de segurança e, assim, cada 3, 4 dias ele manda uma mensagem. Pô, o mercado tá fechado, que não sei o quê, sabe? Reclamando. Aí um dia lá um rapaz lá colocou no grupo o seguinte: gente, a gente tem que se preparar, o momento vai voltar, vai melhorar e tal. Sempre otimismo para ele, né? Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes o que acontece? O técnico de segurança ele vai para o mercado de trabalho e às vezes ele se depara com uma situação como essa que eu me deparei, né? Ou uma situação mais simples. E ele não se impõe, ele não faz realmente o que ele tem que fazer, né? Que é o quê? Colocar ali, ó, pessoal, existe o risco, tá? O risco é esse, esse, esse. Como que a gente vai solucionar isso? Qual é a ideia de vocês, né? O brainstorm, né, que a gente fala, o toró de parpite, né? Aquele monte de pessoas, gente, como que a gente me ajuda aqui, né? Vamos fazer um toró de parpite. O que você acha? Ele não tem essa dinâmica de falta muito isso que eu vejo em muitos técnicos de segurança, falta isso. A insegurança ela floresce no olhar do técnico de segurança. E isso que quem está nos assistindo, ele tem que tirar isso para fora, sabe? Tirar isso fora. E ver que se ele se formou, ele fez 1.200 horas, ele ralou, ele fez, ele é um profissional capacitado. É a mesma, Lógico. é, não, é a mesma coisa com o engenheiro. Então, o engenheiro, por exemplo, ele aprende toda aquela linha de cálculos, mas depois, quando ele vai ver na vida, você percebe, tem toda a parte comportamental que tem um peso enorme em tudo isso. Como você colocou, você conhecia o risco, mas o engenheiro falou, não, vai dar. O outro técnico falou, não, vai dar. Aí, alguém deu o palpite de colocar os dois guindastes, né? E É, aí poderia resolver, mas aí você já achou, pode dar problema, é, né? Então, não é aquela questão de exato. resolver de uma forma mais E, adequada. e volto a dizer, quem que deu a solução? O motorista, que é quem? O dono do processo. No processo. O dono do processo, o operador, o cara que é, voltando naquela conversa inicial nossa, que é onde a gente tira as informações. Né? Que é onde a gente tira as informações de tudo. E quem que pegou, deu esse input para o... Bom, ele deu a ideia, mas foi você que conversou com ele ou ele já veio falando que a coisa não ia Não, correr bem? quando ele estacionou o caminhão, ele já Hum. veio em mim, Thiago, não vai virar. Eu Entendi. falei, tá, o que a gente faz? Ele falou, ó, só se a gente arrastar. Sabe? Mas falou um só se a gente arrastar, mas sabe, literalmente com medo. Porque todo mundo sabe, né? O que tem de certo arrastar um caminhão com um equipamento em cima pesadíssimo? O que tem de certo? Nada. Nada de certo. Não. Né? Então, assim, aí que eu quero te falar. Muitas das vezes, se alguém visse aquilo lá de fora, vai falar, meu, que absurdo que os caras estão fazendo. Nem que for para ficar 2 dias abrindo rua aqui para a gente entrar pela rua, pelo mato. Mas jamais faria isso. É isso que eu estou querendo passar para o pessoal, de às vezes, você ser um pouco ousado em algumas situações, não estou dizendo para ser sempre, né? Tem que Uhum. analisar a situação. A gente analisou, tinha um engenheiro, tinha um técnico de segurança, né? Pedir para o rapaz ir bem devagarzinho, puxar devagar, ficamos longe e resolvemos o problema. Então, assim, o que a empresa quer da gente? Resolução de problema. Ela não quer que a gente leve o problema. Ela quer pagar o técnico de segurança para resolver o problema. Então, assim, tenho certeza que eu iria ser criticado por muitos se chegassem naquele momento. Quem permitiu isso? Quem permitiu aquilo? Eu permiti, o engenheiro e o técnico de segurança. Estamos juntos aqui. É que aí também existe o seguinte, pelo fato da experiência, por exemplo, quando os caras vieram, é claro que dentro desse procedimento, para chamar o pessoal que é operador, porque tem operador bom, que é ótimo, e tem excelente. Uhum, O bom não uhum, resolve nada, só atrapalha. uhum. Mas o cara que é ótimo, independente da experiência dele, eu já vi os caras, eles têm uma forma de trabalhar com as máquinas fora de brincadeira. É incrível. E os caras têm uma habilidade que não, eles não sabem. Mas dentro da cabeça deles, eles trabalham com o centro de gravidade da máquina que é fora do comum.
Eles sabem manusear esse centro de gravidade e eles têm uma percepção para isso. E pode ser que na situação que você encontrou dois que realmente sabem trabalhar muito bem com essa máquina no centro da gravidade Sim, para que não aconteça, para que não ocorra acidente. Para quem está do lado de fora, não conhece o operador que está lá dentro, exato. né? Mas você que estava lá dentro, você conhecia que o cara que estava fazendo a atividade. Então, Sim. essa informação, aqueles detalhes que você falou. Então, se eu vejo que realmente tem um operador que ele sabe manusear com essa questão do centro de gravidade da máquina, possivelmente é o cara que pode trabalhar bem. Aí, Uhum. cada situação é uma situação. Não vamos É, generalizar. claro, e a gente sempre tem que estar atento ao que pode acontecer, que são os imprevistos, né? Você Sim. falou de máquina, você falou da pessoa saber o que faz. Eu lembrei, o meu pai, ele é operador de pá carregadeira, mínimo uns 43 anos, mais ou Nossa menos. Senhora. É. Ele se aposentou na IGEP, não sei se já ouviu falar, é uma empresa de pavimentação aqui de Limeira, Sim, sim, grande. sim. É, Ele aposentou grande. nela. Ele aposentou nela. E aos finais de semana, eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, e aí, final de semana, meu pai ia fazer bico para um dono da IGEP num pomar dele que ele tinha de laranja. Ele ia lá arrancar pomar, Uhum. arrancar café, limpar a área lá, né, com o trator. Com o trator. E aí minha mãe, como minha mãe não desconfiava dele, não confiava nele, falava, ó, vai você, leva o Thiago, né? Ah, mas como que eu vou levar o moleque? Não, leva o moleque, né? E para você ver a habilidade dele, de ele arrancava o pé de café comigo, dormindo em cima do trator, para você ter uma ideia, Nossa. sabe? Comigo no trator, e eu estava com sono, às vezes que fica movimentação para lá e para cá, né? Para lá e para cá, aí você acaba deitando, deitava, dormia e ele arrancando pé de café. E foi vários sábados fazendo isso, sabe? Então, assim, você vê a habilidade da pessoa. Sim. Muitos se olhassem aquilo e falavam, quem mais tá louco? É o filho ou o pai que tá mais louco ali? Ou o chefe, né? Que Eu deixou. conheci, eu Né? conheci dois, o nome, lembro dele até agora, o Rafael. Rapaz, o bicho era muito bom. Nossa, ele fazia as manobras com a máquina, com a habilidade que ele tinha. Uhum. E ele gostava do que fazia, viu? Uhum. Nossa, para ele não É. tinha tempo. Esse, Tirar máquina da carreta, é, levar motor. Meu, o cara levava uma altura enorme. E ele não é, fazia o motor balançar, não. Ele não fazia. é. Não ficava fazendo Uhum. aquele balanço, não. O Ele balanço. Você tem que colocava cortar o balanço, né? exatamente, ele sabia fazer isso. É. E é um cara, por isso que eu falo, tem um cara que tinha uma noção daquilo que ele estava fazendo. Então, ele era um cara que para transportar, para colocar em carreta equipamento e tirar, era ele, só ele. Que Uhum. a gente nunca, enquanto eu estive lá, nunca teve um acidente com ele. É. Tanto que Eu depois, tinha um rapaz também que trabalhava comigo, o Abraão também. Rapaz, que cara bom. Nossa, ele era um cara que, ó, ali já coloca o calço ali, já pega daqui a corda, já amarrava e já fazia de uma forma assim rápida e sempre pensando, ó, isolou a área, fez isso, fez aquilo, sabe? A gente ia acompanhar o processo de descarga de máquinas. Se tivesse ele ali, você podia ficar um pouco mais tranquilo com a situação. certo.